Agrega primeiro e colhe depois. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa na Web3. No episódio de hoje, vamos além do código e da teoria para explorar o que realmente faz a diferença na construção de uma carreira na Web3. Nossa convidada não só programou o próprio caminho, mas também ajudou a moldar o futuro da descentralização com seu trabalho. Já imaginou como é ser desenvolvedora nesse universo? O que é preciso para vencer desafios e se destacar em hackathons globais? E como equilibrar saúde mental enquanto se constrói em um mercado tão dinâmico? E principalmente, quais são os desafios e as promessas das redes sociais descentralizadas? Para responder essas perguntas, recebemos uma desenvolvedora, escritora e vencedora do Hackathon Global da Lens, para um papo sincero sobre tecnologia, comunidades e os bastidores da descentralização. Falamos sobre os desafios do desenvolvimento na Web3, a importância de agregar antes de colher e nossas reflexões sobre o futuro do DSOL, como ela gosta de chamar as redes sociais descentralizadas. Dicas valiosas, aprendizados e histórias reais esperam por você. Então não saia daí porque este episódio pode mudar sua visão sobre o futuro digital. Pegue seu café e bora explorar a blockchain. Hackathons, conferências e um carnaval como você nunca viu. O Modular Carnaval está chegando para conectar as mentes mais inovadoras da Web3. De 26 de fevereiro a 1º de março, Belo Horizonte será o epicentro da tecnologia e da descentralização. Durante 4 dias, o Minacentro receberá desenvolvedores, investidores e entusiastas para discutir o futuro do setor. Um evento dinâmico, com desafios tecnológicos, painéis com especialistas nacionais e internacionais e oportunidades reais de networking. No Hackathon Modular Carnaval, os melhores projetos serão premiados, com valores que chegam a $2.500 por categoria. E para celebrar essa convergência entre inovação e cultura, o evento se encerra com o tradicional Bloquinho Gato Escaldado em um dos melhores carnavais de rua do Brasil. Garanta sua inscrição com 30% de desconto usando o código UAI30. Acesse modularcarnival.xyz. O Blocafé acredita na construção de um futuro descentralizado e, por isso, é parceiro do Modular Carnaval e também vai disponibilizar ingressos gratuitos para a comunidade. Quer ganhar o seu? Então, interage em nossas redes sociais e fique ligado. Modular Carnaval. Construindo o amanhã, hoje. Salve, salve, Anons! Eu sou o iSouSerious e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Aqui, a jornada começa onde a estrada termina. Vamos explorar o futuro digital pelos olhos de pioneiros que desbravam o desconhecido. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio, resgatar os curtas mais interagidos pela comunidade, siga-nos na Áudios ou na Fontaine, conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora e inscreva-se no nosso canal na Lens. Todos os links estão na descrição, nós estamos também no Twitter, no LinkedIn, no Telegram, enfim, siga a gente por aí, nos acompanhem, que é muito importante. Blocafé, o seu mapa na Web3. E agora sim, continuando do mês de fevereiro, né, do abertura, o início do trabalho também, né? Blocafé teve de férias, merecidas férias em janeiro. Semana passada tivemos um episódio com a Manu, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você não ouviu, logo depois desse episódio aqui, eu faço o convite para você ouvir e conhecer um pouco mais da Manu. Hoje a gente vai conhecer a Ludmila Lopes, ela está aqui comigo e eu estou bem feliz porque foi um momento feliz também da carreira dela, né? Que ela surgiu a oportunidade desse convite, a gente vai falar para você
por quê. E a Lud, eu já conheço ela já há algum tempinho já, nos esbarramos lá nos tempos áureos ali da Bankless Brasil, Guilda da Escrita. Então, bem bacana, né? Quase 2 anos depois aí, a gente está se encontrando em caminhos diferentes, tendo essa boa recordação. E bora conhecer agora a Lud Lopes. Lud, obrigado por você ter aceito o convite. Uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Bloco Café. Vamos pôr o pé na estrada, traz um pouquinho da sua caminhada, presente para nossa audiência e conte também pra gente qual foi a primeira vez que você viu essa trilha que se chamava Web3. Seja bem-vinda, Lud. Oi, uai. Boa tarde, boa noite para quem estiver escutando à noite, bom dia para quem estiver escutando de dia. Obrigada pelo convite. Eu adoro assim a oportunidade de poder contar um pouco mais assim das histórias, das oportunidades mesmo, um pouco mais assim do ecossistema que eu vivo e respiro assim há tantos anos. E que eu mesmo não sei colocar muito conteúdo sobre isso por aí, então fico sempre feliz quando pessoas assim que eu admiro, que eu gosto, me convidam para falar sobre isso. Então, obrigado por ter me chamado. Bom, gente, meu nome é Ludmila, eu sou de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, Brasil. E eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação. Eu já tô falando isso porque muita gente me pergunta. Fala assim, você é formada em quê? Não sei o quê. Sou formada em Engenharia de Controle e Automação, mas não sei se isso afeta muito como é que foi minha caminhada assim na Web3, não. Bom, depois que eu formei, eu trabalhei alguns anos como engenheira de software. Isso pode ser que tenha influenciado. Trabalhei alguns anos como engenheira de software, acho que mais ou menos uns 5 anos no total. E lá em 2017, então, foi quando pela primeira vez eu escutei falar de Ethereum. Antes disso, na verdade, eu já tinha escutado falar sobre criptomoedas e principalmente o Bitcoin. Acho que a primeira vez que eu escutei falar, talvez tenha sido em 2016, eu acho. Só que na época me pareceu uma coisa muito louca, assim. Do tipo, isso não vai dar em nada. O quê? Uma moeda descentralizada? Não me alertou muito, assim, a inovação tecnológica, não, sabe? E eu lembro, tem um caso muito maluco, que foi, acho que em 2016, de um amigo meu falando que estava com uma oportunidade ótima de investimento em mineradores de Bitcoin. Então, como eu já tinha ouvido falar de Bitcoin e de curiosa que eu era, eu pesquisei como é que era essa questão de mineração e tal, eu já sabia como é que funcionava. Toda a questão de uso de placas de vídeo e tal. Então, eu já sabia como é que funcionava. E ele falou, nossa, Lud, estou com uma oportunidade ótima de investimento aqui, onde várias pessoas baixam um programa e cada um faz um trabalho de mineração como se fosse um pouquinho, como se fosse um pool, né? Que eles chamam hoje em dia de pool de mineração, mas era como se assim, você colocasse um CD no seu computador e ele fosse fazer 1% ali do trabalho de mineração. Aí eu falei para ele, deixa eu ir na sua casa para dar uma olhada como que esse software funciona. Aí ele me mostrou no computador dele assim, e eu coloquei para rodar os dados da placa gráfica. Não tava usando nada de placa gráfica. Era só uma telinha bonitinha, mostrando um tanto de gráfico. Eu falei para esse meu amigo, eu acho que você caiu num golpe. E o pior, ele já tinha chamado outras pessoas para esse golpe. Então eu tenho esse contato com o Bitcoin mais ou menos na época de 2016, e ficou na minha cabeça como sendo praticamente um negócio usado para golpe, mas em 2017, uns amigos meus, eles ficaram sabendo da Ethereum, aí eles me explicaram melhor, eu achei revolucionário, porque aí era uma evolução ali do Bitcoin, em ser, né, além de uma moeda descentralizada, ser de fato como se fosse um computador, né, descentralizado, e foi quando eu comecei a pesquisar melhor. E desde então, desde 2017, eu sou completamente imersa nesse ecossistema. Caraca, OG. Só por essa introdução, senhoras e senhores, você já viu que a Lud tem história para contar, muito bacana. 2017, nossa senhora, quem me dera, né, ter começado tão cedo assim. E vai ser legal também, porque a gente vai pegar um pouco da tua visão do mercado, né? E claro que com 2017 você já passou por alguns bear markets aí para ver. Lud, nessa tua trajetória então, 2017, vou buscar conhecimentos daqui, vou aprender o que é Web3, vou tal. Tem algumas pessoas, alguns canais, alguns livros, enfim, que te guiaram nesse processo, que foram muito importantes nessa introdução ao ecossistema? Olha, lá nessa época era muito correr atrás mesmo. Então, assim, no meu trabalho,
as pessoas assim, que eram mais próximas de mim eram também da minha faculdade, né, da UFMG, formados também em controle e automação. Então éramos assim melhores amigos. E foi um desses colegas assim da época de faculdade que foi o primeiro que começou a ouvir falar esse negócio de Ethereum, e estava na época dos ICOs. E ele era o primeiro que desbravava essas informações, principalmente em fóruns. Eu estou tentando lembrar o nome do fórum. Tinha um fórum que dava principalmente notícias de Bitcoin. Bitcoin Talk, lembrei. Bitcoin Talk. Então, muitas das informações ele pegava do Bitcoin Talk. Então, eram fóruns que falavam muito disso. E ele passava para a gente as informações. Aí, depois de um tempo que eu já entendi, mais ou menos, ok, blockchain, como é que funciona, aí você entra no Google e pesquisa o que é blockchain. Normalmente em inglês, né? Nessa época a gente não tinha muita informação em português ainda. Então eu entrava no Google e pesquisava o que é blockchain. Ok, entendi a parte técnica, como é que funciona. Agora, o que as pessoas estão falando sobre isso? Era fórum, principalmente nesse Bitcoin Talk. Aí tava então na época desses ICOs, que aí sim chamou atenção para o ecossistema do Ethereum, e a gente foi entender que era como se eles estivessem desenvolvendo programas de computador em cima desse computador descentralizado que era o Ethereum. Então era principalmente ver onde que essas comunidades estavam reunidas, e cada um reunia num lugar. Então não tinha assim, um livro para você ler, ou um canal para você assistir no YouTube. Era assim, por exemplo, ia ter o ICO do 0x. Aí você entra lá no site do 0x e descobre lá. Se você quiser conversar com o time do projeto, entra no Discord. Aí você entra no Discord e fica lá. E o 0x é até um bom exemplo, porque nessa época eu gostei muito do projeto do 0x. Para quem não está muito familiarizado, o 0x ele é um protocolo que ele fez um ICO lá para meados de 2017, 2018, sei lá. Gente, eu sou muito ruim de data, tá? Então, se eu falasse, aconteceu no ano X, não levar a sério, não. Pode ser. Coloca a margem de erro de um ano para mais ou para menos, porque eu sou muito ruim de data mesmo. Mas o ICO do 0x, se não me engano, foi lá para meados de 2017 ou 2018. E era um protocolo para você fazer swaps. Só que na época ainda não tinha esses swaps igual Uniswap. Na verdade, não tinha você prover liquidez, entendeu? Você tinha que colocar uma ordem lá de venda e outra pessoa tinha que fazer o match com essa ordem de venda, né, fazer uma ordem de compra ali do mesmo valor para poder fazer esse trade. Não tinha um pool de liquidez, assim, não existia isso. Eram feitos trades mesmo. E o 0x foi o primeiro protocolo que surgiu para fazer esses trades. A gente falou, tecnologia excelente. A gente lia o white paper, gente. Eles colocavam, o white paper está aqui no site. A gente baixava o white paper, reunia nossa turma, assim, nossos amigos, vamos ler esse white paper. Vamos entender o que é isso. Faz sentido? Isso realmente vai revolucionar? Então era assim. Então era entrar no Discord e normalmente esses projetos tinham alguma página no fórum, seja no Reddit, como você quiser falar, seja nesses Bitcoin Talk e outros fóruns assim. Então era principalmente você. O novo projeto normalmente se descobria pelo Twitter. Então você tá lá no Twitter e fala, vai lançar projeto tal. Aí você entra no site, descobre onde que eles estão discutindo, seja Discord, seja fórum, e começa a conversar com as pessoas. Eu ia falar do 0x, que ele é um exemplo interessante, que eu achei tão revolucionário na época, achei tão interessante, que eu comecei a ajudar o próprio time do 0x no Discord. E isso é uma coisa que eu quero que todo mundo preste atenção sobre a minha trajetória inteira, que é participar das comunidades. Então eu entrava no Discord, eu fazia perguntas para as pessoas que estavam lá do time, que normalmente era o community manager, normalmente um desenvolvedor. Então eu perguntava, como é que isso aqui funciona? Mas como que vocês pretendem fazer isso aqui? Isso aqui, qual que é a taxa disso aqui? Eu ficava perguntando. E eu ficava tão boa em entender o projeto, que eu passava a responder os outros, entendeu? As pessoas faziam pergunta no Discord e eu mesmo respondia. Depois de um tempo, eles me colocaram como ADM, como administradora, um dos ADMs, assim, do Discord do projeto. E eu criei amizades com essas pessoas lá em 2017. E até hoje eu tenho contato com, principalmente, 2 caras, assim, que eram do projeto 0x. Um deles, ele tá fazendo um jogo, que chama Skyweaver, já tá há anos, assim, desenvolvendo, com integração com a Ethereum. Então, eu sempre tive esse perfil, assim, de interagir com as comunidades. E apesar de hoje a gente ter mais, assim, fontes como livros, ter filme, né, até sendo lançado, e vídeos do YouTube, eu acho que você interagir com o projeto, interagir com as pessoas, até hoje eu acho a melhor estratégia, sabe? Não só a estratégia, mas
o caminho mais satisfatório, assim. É uma dica meio que eu dou para todo mundo. É o famoso quem não é visto não é lembrado, né, Luzi? É Sim. muito importante mesmo essa questão de estar presente nas comunidades. Assim, sou até um pouco ruim, assim, a gente falar, pô, não, trabalha de graça no começo, que é assim, não é que é isso que a gente tá falando, mas é um pouco, acaba sendo um pouco isso, né? Ou seja, você trabalha um pouquinho de graça, mas depois você ganha um emprego, né? Enfim, Sim. é foda isso também, né? É complicado, eu entendo. É porque tem um problema no ecossistema, assim, né, de blockchain, de Web3 e tal, que é o problema da falta do currículo. Porque uma coisa é, vou me candidatar para uma vaga de desenvolvedora front-end e eu sou especializada ali em Next, entendeu? Isso é objetivo. Se eu coloco no meu currículo que eu sou especializada em Next, a pessoa que está contratando entende o que isso quer dizer. Agora, corta para 2017 e fala que eu sou especialista em blockchain. Isso não tem nenhuma definição, entendeu? Porque era muito novo. Então não tem como você provar, não tem como. A pessoa que está contratando. Até hoje, as empresas de cripto não sabem contratar direito, tá? Isso eu vejo demais, eles não sabem. Eu já vi empresas, gente, que colocam assim, 15 anos de experiência em blockchain. Eu falo, querido, não existe 15 anos desse ecossistema, entendeu? Então, por isso que acontece muito que quando eles vão contratar, eles preferem contratar de alguém que já participa ali e sabe que a pessoa já entende daquilo ali. Então, nesse meio, funciona o agrega valor primeiro, para depois você pedir algo em troca, entendeu? Você matou a charada, agrega valor primeiro. Boa. Ó, nessa tua jornada aí, né, desde 2017, você já passou por grandes projetos, Yearn Finance, DeFi Pulse. Então queria saber como é que essas experiências moldaram a sua visão sobre o mercado e também na forma de construir na Web3. O Yearn foi, acho que, o primeiro projeto onde eu colhi os frutos desse lema de agrega primeiro e colhe os frutos depois, sabe? Porque foi igual esse exemplo do 0x que eu dei na época. O Yearn foi um projeto que eu apaixonei de cara, assim, também. E dos meus amigos, assim, eu nem fui a primeira que fiquei sabendo dele, assim. Eles ficaram sabendo dele antes, porque na época do lançamento do Yearn, assim, para explicar, né, como é que foi esse lançamento na época. Não foi um ICO, não foi uma venda de tokens, não. Foi a primeira vez que a gente viu um modelo chamado de distribuição justa, que era você prover liquidez para alguns protocolos, que eu nem lembro na época direito, tinha batata, tinha um tanto de coisa meio maluca assim, mas você prover liquidez, então você coloca ETH travado ali no contrato e de recompensa ele vai te distribuir esse token novo, que aqui no Brasil a maioria chama de Wi-Fi, é YFI. Então, ele chamou assim de distribuição justa, porque não teve distribuição para investidor, não teve aquelas distribuições privadas. Foi assim, ó, quem prover liquidez vai ganhar esse token. Então, os meus amigos que tinham mais dinheiro para investir, de fato viram aquilo ali como uma oportunidade de investimento. Eu nunca tive muito dinheiro guardado para investir, entendeu? Então, por isso que eu não sou muito rica de cripto, não. Eu preciso continuar trabalhando bastante, mas eu não tinha muito dinheiro para investir, mas eu gostei muito dessa questão da distribuição justa. Eu falei, caramba, tá aí uma coisa que é um experimento muito interessante. E o cara que lançou isso, o André, ele era muito misterioso, assim, na época. Ele era tipo o Mr. M do DeFi, entendeu? Tudo que ele falava, assim, a gente ficava, meu Deus, esse cara é muito louco. Então, eu fiquei tão fascinada que, novamente, entrei no Telegram do Yearn, entrei no Discord do Yearn, eu respondi os tweets, tudo do Yearn, perguntava, queria saber e tal, até que eu percebi que tinha um problema de, como o André era muito misterioso, ele publicava um contrato inteligente novo e não lançava documentação. Ele simplesmente publicava aquele contrato lá. E sempre a gente tem esses problemas de segurança, né? Antes de colocar os seus tokens no contrato, você tem que ver se aquele contrato, por exemplo, não tem um rug pull, que seria um dos desenvolvedores pode simplesmente tirar todos os tokens lá de dentro, se é um contrato que tem como você sair depois, tem como você sacar. Então, ao mesmo tempo que tinha esse fascínio por essa distribuição justa, ao mesmo tempo eu tinha esse medo, porque ele lançava contratos não auditados, lá a cabeça dele, e as pessoas não tinham segurança em relação a isso. Aí, o que eu quis agregar na comunidade do Yearn naquela época? Eu já tinha feito um curso de Solidity
que chama CryptoZombies. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar dele, ele existe há muitos anos já. Eu fiz o curso deles acho que em 2018 e existe até hoje, até recomendo. Então, para quem quiser começar a aprender Solidity, dá uma olhada, procure aí no Google CryptoZombies. Então eu já entendia o Solidity, que é a linguagem de programação dos contratos inteligentes do ecossistema do Ethereum, né? Eu já entendi como é que funcionava o Solidity. Então eu comecei a pegar esses contratos que o André publicava, entendia como é que ele funcionava e explicava no Twitter. Explicava o contrato. E como eu sempre tive muito interesse pela área de marketing também, e eu naveguei um pouco nessa área, eu tô assim, como é que as pessoas vão entender direito como é que esse contrato funciona, que não seja só em forma de texto? Aí eu comecei a criar infográficos mostrando como é que esse contrato funciona. Então, ó, se você colocar o seu ETH aqui e seu stablecoin, né, um USDC aqui, ele vai tirar 3% de taxa. Aí ele vai colocar esse ETH, vai colocar na Uniswap. Então eu explicava em formas de infográfico. E isso viralizou na época. Viralizou que as pessoas finalmente conseguiam entender como de fato aquele contrato funcionava. E eu já tinha dado uma olhada leiga, né? Que eu não sou uma auditora de contratos, mas eu já tinha dado uma olhada leiga, pelo menos para os critérios básicos ali de um contrato ser seguro para investir. Então eu comecei a fazer isso no Twitter e as pessoas gostaram muito, deu uma viralizada. Aí, então, a gente ali no Telegram do Iane conversando sobre isso, a gente resolveu começar a fazer documentações técnicas desses contratos. Então eu entrei pro time de documentação. Aí, quando eu comecei a colaborar no time de documentação, o próprio time do Iane, que eles tinham um dinheiro lá, não lembro do quê, falaram assim, vamos pagar pro time de documentação. Aí eu recebi um dinheiro, entendeu? Falou assim, nós vamos dar $10 mil pro time de documentação. Aí, sei lá, deu 2 mil para cada um. Acho que na época dos infográficos, eles falaram assim, os infográficos da Lud são muito bons, vão dar $5 mil para ela, entendeu? Então, eu criei aquilo ali, resolvi um problema da comunidade e eles davam esse sistema de pagamento que chama Grants retroativo, que é, então, uma bonificação retroativa, porque já viram os resultados ali do seu trabalho. E então foi assim que eu comecei a agregar na comunidade do Iane e entrei pro time de documentação. Então eu ajudava a documentar como é que esses contratos funcionavam para os desenvolvedores ali relacionados ali ao Iane e até para o time, às vezes, de comunicação, né? Quem postava no Twitter do Iane e tal, para eles entenderem como é que eles respondiam as dúvidas das pessoas também, de como aquilo ali funcionava. Então, assim, foi que eu entrei mesmo no time lá na época do Iane. Cara, maneiraço. E assim, você trouxe agora um complemento, né? Por exemplo, se alguém ouviu a frase que a gente tirou, inclusive até anotei aqui, muito provavelmente vai ser a frase que vai abrir o teu podcast, que é contribua primeiro e colhe depois. E aí a pessoa, por exemplo, que não tá familiarizada com a Web3, você tá querendo que eu trabalhe de graça para ver se eu receba depois, mas aí tem uma prática muito comum no ecossistema que você acabou de falar, que é remuneração retroativa. E isso é uma prática comum no ecossistema e que, no fim das contas, você pode, eu trabalhei aqui, tal, né? E aí você pode ser que você seja remunerado por um trabalho que você teria feito de graça. Inclusive, eu, ultimamente, quando eu faço algumas threads assim, eu já solto, esse conteúdo é gratuito, mas no futuro pode ser que eu queira ser monetizado por ele, sabe? Tipo, meio que dando um disclaimer ali de que não é que eu tô chilando o projeto aqui, porque, né, tô sendo mais sendo honesto, né? Sim. Acho que isso daí entra um pouco. Vamos falar de uma outra coisa boa também, se a Yearn foi a primeira, né, grande recompensa, a última foi a tua vitória no Hackathon da Lens, um prêmio de $20 mil. Pô, parabéns, fiquei muito feliz ali quando soube. E foi aí que a gente combinou esse podcast, essa gravação, pra gente documentar essa vitória da tua jornada, né? Obrigada. Porra, maneiraço, parabéns mesmo, muito legal. Isso é o Ecossistema BR na veia mesmo, ganhando Hackathon global. E eu queria então contasse pra gente o que foi, o que é o Lens Agora, é o projeto que ganhou, e o que foi esse momento para você, e o que isso representou na sua trajetória. Nossa, até hoje minha ficha parece que não caiu, entendeu? É muito surreal, assim. Desde depois do Yearn, na época, a gente pode até entrar mais em detalhes depois, mas por que eu parei de contribuir pro Yearn foi porque eu tive um burnout mesmo. Assim, meu cérebro travou, assim, na época. Aí acabou que eu quis dar um descanso, assim,
do Web3, assim, por um tempo e tal, porque eu tava me sentindo meio perdida sobre como eu queria contribuir, entendeu? Eu não me identificava muito bem só traduzindo contratos. Eu tô assim, mas eu quero construir, o que eu quero fazer? E eu comecei a não me identificar com o rumo que o projeto estava tomando. E isso, para mim, é muito importante. Eu não consigo me doar de corpo e alma para um projeto que eu não acredito. Então, quando eu vi que o projeto estava indo para um lado que eu não estava acreditando, interessante saber que nessa época eu usava um perfil de Twitter que não era doxed, né? Como eles falavam, ele era anônimo. Eu tinha o meu perfil pessoal, que é esse perfil que vocês conhecem e tal, mas eu tenho um outro perfil, que é o Defin, que eu criei esse avatar, vamos dizer assim, para esconder a minha identidade. Porque na época que eu usava o meu perfil aberto, eu sofri um pouco de machismo, assim. Era meio complicado, assim, ser uma mulher nesse sistema. Então, eu criei um perfil anônimo. Então, no Yearn, eles não sabiam que eu era uma mulher. Isso era muito interessante. Então, eu vi cada papo. E eu não sei se vocês acompanhavam, quem acompanhava o Yearn nessa época, o marketing deles começou tudo a ser em cima daquelas personagens japonesas semi-nu, entendeu? Eu não concordava com aquilo. Eu falava, meu Deus, se a gente quer que uma empresa ela atinja muitas pessoas, você tem que ter uma comunicação que seja mais abrangente. Você não pode falar só com o homem. Tem mulheres também que investem, que constroem. Então foi por isso que eu me afastei do Yearn. E eu fiquei meio assim, sem saber o que eu queria fazer e tal. E trabalhei um pouco com SEO, que é técnicas de como ranquear uma página bem no Google, né? Trabalhei na Web2 mesmo, assim, uma empresa aqui de BH maravilhosa e tal, até que surgiu a oportunidade de eu ir pro DeFi Pulse, trabalhando com SEO. Só que o meu lado desenvolvimento, ele tava meio que me chamando de volta, assim. Eu tava com vontade, com saudade de programar. Aí, eu entrei até na comunidade do Bankless, né? Eu tô assim, cara, eu queria ter contato mais com os brasileiros, porque em toda essa minha trajetória eu tinha muito pouco contato com o Brasil, com os brasileiros em Web3. Então foi até porque a gente se conheceu, né? Conheci você e tal, que eu quis, assim, mais me enturmar, assim, com a comunidade brasileira, e foi quando o Pedro me falou do Lens. Eu já tinha, igual o Bitcoin lá em 2016 que eu ouvi falar e não dei bola, eu já tinha ouvido falar do Lens, mas não dei bola. Aí quando o Pedro tava me contando mais do Lens e tal, e me explicou melhor, eu tô assim, caramba, é isso. Apaixonei pelo projeto, mesma coisa. Portanto, o Lens, ele quando a gente chama de protocolo, é porque ele é um sistema, um conjunto de smart contracts, né, de contratos inteligentes, a gente chama de protocolo. Então, são um conjunto ali de contratos inteligentes que executam alguma lógica. No caso do Lens, essa lógica é de rede social. Portanto, esse conjunto de contratos inteligentes deles tem lógicas que você pode construir redes sociais em cima dele. Então, você pode criar um perfil, esse perfil pode ter uma foto, um nome, a descrição, você pode seguir outros perfis, você pode fazer posts em formato de texto, em vídeo, em foto. Então, ele tem essa ideia da gente ter uma rede social, porém descentralizada, e que ela pode ter diferentes telas, diferentes front-ends, no caso. Então, você pode fazer um que parece com o Instagram, que organiza ali em formato de fotinhos. Você pode ter um que parece o Twitter, onde você vai priorizar o texto. Então, você tem esse banco de dados de vários conteúdos que as pessoas estão criando, e você pode criar um site do seu jeito para mostrar aquele conteúdo, seja parecido com o Pinterest, seja parecido com o Twitter. Então eu achei incrível. Mesma coisa, igual a Lud lá de 2017 com o projeto de 0x, o que eu fiz? Eu entrei no Discord do Lens, entrei no Telegram do Lens, criei o meu perfil, comecei a seguir as pessoas. Aí eu perguntava, gente, eu sou nova aqui, o que tem de legal? Postava foto das minhas gatas. Olha, as minhas gatas. Usar mesmo aquilo ali, entender o funcionamento daquele negócio. E como eu entrei no Lens? A gente tá em 2025, eu entrei em 2023. Acho que ou 2020, acho que no final de 2023. Ele tava meio no início. Você tinha um contato muito fácil com os desenvolvedores. Então, as pessoas que criaram o Lens, que no caso é o mesmo time que criou o Aave, que é um dos protocolos assim, mais tradicionais da Web3, né, do ecossistema do Ethereum,
que é de empréstimos. Então é o mesmo time, é um time que eu já conheço há muitos anos, conheço sim, né, não pessoalmente nem nada, mas que eu acompanho assim há muitos anos, sei que é um bom time e você tem um contato fácil com eles ali. Você consegue conversar com o CEO, você consegue conversar com o chefe de desenvolvimento, então você tem acesso fácil às pessoas e isso pra mim é o mais mágico de entrar cedo num projeto, sabe? Então eu comecei a interagir com essas pessoas desde cedo. E como eu entrei muito cedo, acontece que hoje eu tenho mais de 20 mil seguidores lá. Então eu sou uma pessoa que tem voz, eu sou uma pessoa que consigo liderar discussões, eu sou uma pessoa que consegue ajudar a escrever essa história do Lens. Então, se alguém fala assim, o Lens tá ruim por causa disso, 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 eu consigo elaborar um feedback, vamos supor assim, pro time e falar, gente, as pessoas estão reclamando disso, 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 a gente tem que mudar. Então, quando penso no futuro do Lens, eu já me incluo nele. Porque eu já tô lá há tanto tempo que eu já sou parte de quem tá construindo esse futuro. Então, primeiro, eu entrei lá criando conteúdo mesmo, postando fotinho de gato e do meu dia a dia normal. E aí eu comecei a ver o que falta. Por que o Lens não tá legal ainda? O que tá faltando aqui? E uma das primeiras coisas que eu notei é que a gente tinha muito pouco acesso aos dados. Por exemplo, igual os dados do Instagram, você consegue olhar qual foi o seu post que foi mais curtido na semana, quantos comentários você teve no total e se isso foi um crescimento ou uma queda em relação à semana passada. Você consegue olhar o que tá trending, né? O que tá bombando ali naquela semana. Você tem todos esses dados estatísticos de redes sociais e no Lens não tinha. Eu tô assim, quer saber? Vou pegar esses dados. E aí que tá a magia da blockchain, né? Os dados estão lá. Porque se alguém já tentou fazer integração com Twitter, Instagram, esses negócios, sabe que é um inferno. Você conseguir plugar na API do Twitter, plugar na API do Facebook, é um inferno. E lá tá tudo público. Então comecei a puxar esses dados e criei um projeto que chamava Lens Forest Diaries, que é tipo assim, diários da floresta do Lens, que é como se o Lens fosse uma floresta de dados e eu organizasse esses dados e mostrava. Então mostrava assim, essa pessoa aqui foi que mais teve engajamento durante esse mês. Essa pessoa aqui foi que mais teve curtidas. Então mostrava esses dados, entendeu? E postava isso com uma certa frequência. Até que depois eu pensei, caramba, eu podia fazer uma plataforma que a pessoa pudesse consultar, né, os dados dela quando ela quisesse. Então, tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? Depois que você já tá lá, você vira um usuário daquela plataforma, você começa você mesmo sentir as dores daquela plataforma, ver o que tá faltando, você já pensa na solução. E você arruma um jeito de implementar. Então, por isso, até quem entra no meu Twitter, ele fala que eu sou uma... Na minha descrição tá escrito, os jovens dizem que eu sou generalista, porque depois eu escutei esse termo mais tarde, porque eu comecei como desenvolvedora de software, depois fui pro marketing, aí depois eu tava no data science, aí depois voltei pro desenvolvimento. Então eu vejo o problema e tento criar uma solução para ele. E eu tô assim, no Lens, há quase 2 anos. E foi essa caminhada que culminou no hackathon. Então muita gente me perguntou assim, como você ficou sabendo do hackathon? Tô assim, filho, eu tô tão grudada no Lens que se o CEO espirra, eu escuto. Não tem como eu não ficar sabendo. Então assim, não é que tem um portal universal de todos os hackathons. Não, é porque eu tô lá. Ele pensou no hackathon, eu já tava sabendo. Então eu já me inscrevi, já entrei. E teve muitos participantes do hackathon que chegaram depois que eles não leram o roteiro básico ali do que você tinha que fazer. Eu falei, gente, eu estou aqui nesse bendito Telegram do Hackathon desde que ele foi criado. Por isso que eu sei tudo que tem que fazer, com o regulamento debaixo do braço. Então foi assim que eu fiquei sabendo. Então existem vários outros hackathons aí no universo cripto que eu não vou ficar sabendo, porque são de comunidades que eu não participo. Mas, obviamente, vários outros. Eu sei, né, alguns sites, tanto que eu já publiquei lá. Eu acho que eu publiquei. Enfim, depois eu posso me organizar mais para criar mais conteúdos. Existem uns sites, tipo do Ethereum Foundation, eles colocam alguns hackathons maiores, coisas assim. Mas esse eu fiquei sabendo por causa disso. Se o Steny, que é o CEO de lá, ele peida, eu sinto cheiro. De jeito. Agora, o que foi esse Lens Agora? Você soube do hackathon, beleza, mas você já tinha esse projeto pronto? Explica um pouco a ideia do projeto que ganhou o hackathon. O Lens Agora não tem nada a ver com esse primeiro projeto que eu soltei, não. Depois eu vou explicar esse outro projeto para onde que ele tá indo. Mas o Lens Agora, ele é, simplificando, um marketplace de NFT.
simplificando, ele é isso. Que é uma coisa que o Lens nunca teve. E aí que tá. Eu sabia exatamente o que os usuários do Lens queriam. Porque eu sou um usuário crônico do Lens. E eu sabia exatamente o que eles queriam. Então o Lens, cada post no Lens, você pode transformar ele num NFT. Então você cria um post lá, vamos supor, você coloca uma foto, né? Ou então um áudio. Você pode subir esse podcast lá, né? E você pode colocar que ele é mintável. Ele pode ser um NFT. Só que aí depois que as pessoas mintam, compram esse NFT, você não tem um mercado secundário para ele. O Lens nunca teve. Nunca teve um mercado. Você pode usar o OpenSea? Você pode usar o OpenSea. Porque o Lens, até então, né, antes desse novo Lens que vai surgir no ZK Sync, ele era no Polygon. Então você podia ir lá no OpenSea, ver se os NFTs no Polygon, só que os metadados estavam todos bagunçados. A maioria das vezes os NFTs ficavam escondidos, iam para aquela aba escondida do OpenSea, porque o OpenSea não sabe se é scan, se não é, né? E ficava com um título, assim, Lens, hashtag, NFT 123. Ficava toscão, então o Lens nunca teve esse mercado secundário. E eu pensei, cara, quando lançar a nova rede, e explicando que o Hackathon, ele... Assim, vamos lá. O Lens, até então, ele é só um protocolo na rede Polygon. O que vai ser o novo Lens, que vai ser em cima dessa tecnologia do ZK Sync? Ele não vai ser mais só um protocolo. Ele, de fato, vai ser uma Layer 2. Vou falar Layer 2 simplificando aqui, né? Porque, na verdade, ele é um Validium. Mas como se fosse um Layer 2. Então ele vai ser uma rede, uma EVM, né? Assim como o Polygon, assim como o Base e tal. E nessa nova rede, eles vão desenvolver o protocolo também, que é o protocolo, sim, é um conjunto de contratos inteligentes com uma lógica que simula uma rede social. Portanto, o Hackathon não era sobre o protocolo, ele era para testar a Layer 2. Ou seja, você não precisava construir coisas de rede social. Você podia construir... Era como se fosse um hackathon da Base, do ZK Sync, entendeu? Você está testando uma rede nova. Então, era muito importante você criar contratos inteligentes ali para testar as transações ali na rede. Então, só explicando essa parte, assim, do hackathon. Só que eu já tenho experiência em hackathon. O primeiro hackathon que eu participei foi, inclusive, em 2017, 2018, lá em Buenos Aires. Teve um hackathon de Buenos Aires do Ethereum que eu desenvolvi um negócio pro Aragon, que era de DAOs. O hackathon não é uma disputa de código. O seu código é mais complicado, o seu código é mais legal. Não. O hackathon ele é uma disputa de soluções. Ele é uma disputa de soluções. Portanto, o que eu pensei? Ok, o Lens vai ser uma rede. Essa rede, ela é toda preparada, as taxas são todas calculadas para que o protocolo social funcione bem, funcione ali sem problemas. Portanto, ele vai precisar de um marketplace de NFT, porque ele tem muito essa questão da digitalização ali, né, do comércio e tal. Eu posso entrar mais em detalhes disso depois, mas ele vai precisar de um marketplace de NFT. Mas o OpenSea não vai suprir isso. Porque você pode simplesmente falar lá para o OpenSea, dá suporte agora para o Lens Network. Mas a interface do OpenSea não vai suprir o que os usuários do Lens precisam. Então, assim, tem que ser um marketplace novo. O que os usuários do Lens querem? Eles querem que toda a informação de rede social deles, número de seguidor, tipo de coisa que eles postam, os engajamentos, que isso tudo seja usado como reputação. Vai te ajudar na reputação. Porque se você abre o site do OpenSea, você vai ver coleções de NFT. Você raramente vê quem criou aquele NFT. Não importa. Tá lá, assim, o Bored Ape, tá o Punk, tá os Cool Cat, não sei o quê. Você raramente sabe quem criou aquilo ali. E anos depois, rola alguma treta, algum cancelamento que vai descobrir alguma bobagem que o dono do NFT criou. Então, é muito sobre o NFT. E eu quis fazer o Lens Agora um marketplace de NFTs, porém o foco são as pessoas. Portanto, eu fiz os contratos, publiquei ali os contratos com toda a lógica para você mintar o NFT, comprar NFT, vender NFT, só que eu já fiz também um MVP, porque a tecnologia não está pronta ainda, de como isso vai integrar com o protocolo para que você tenha essa informação de reputação das pessoas. Portanto, não vai ser só
vamos supor que um NFT comemorativo do Blocafi. Não, você sabe que aquele é um projeto do Uai, você conhece o Uai, você sabe o que ele vem agregando, entendeu? Então vai trazer essas informações, já vai ser integrado ali. Então esse é o Lensagro, por isso que é essa junção ali. Não, maneiraço. Da criatividade, da criação com o social, você vai ter isso já nativo. Não, e é legal como que isso fechou, né, tudo que a gente vinha falando até agora, né? E aí puxando aquela tua frase lá que já falei, vai abrir o episódio, que é agrega primeiro e colhe depois. Né? Ou seja, você só soube dessa dor, dessa deficiência do ecossistema usando isso, né? Ou tentando, contribuindo, conhecendo e foi colher lá na frente, lá um prêmio $20 mil, parabéns, baita prêmio, 20 mil. É inacreditável. E muito legal. Ou eu fui pro hackathon pensando assim, se eu ganhar os 5 mil ali do terceiro lugar, eu já tô rindo de orelha a orelha. Já tá bom, né? Já tô rindo de orelha a orelha. Mas o acolhimento da comunidade foi surreal, foi surreal. Porra, fantástico, sensacional. E o mais legal também foi a forma que você informou a gente, vamos colocar assim, né? Anunciou que venceu, porque rolou uma poesia ali, né? Você tava economizando com um Subway, né? Pô, quando eu resolvi comer um Subway aqui, porque a situação do mercado tá me deixando preocupada, e aí, pumba, $20 mil, parabéns, é muito massa. Obrigada. E tá aí, né? Planta primeiro, colhe depois, essa é grande ensinamento aqui desse podcast, com certeza. Olha, chegou a hora do nosso quadro Que Golpe é Esse? Lud, chegou a hora da gente lembrar daquele momento bad. Compartilha com a gente qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Nossa, eu tenho que pensar. Calma. Hack, graças a Deus, eu nunca fui hackeada, não. Mas Ponzi, não, gente, é sempre, né? A gente gosta de cair nos Ponzi. Deixa eu pensar. É até uma boa falar, não sei se foi o maior, não, mas vamos lá. Quando eu comecei a querer investir também no mercado de cripto, porque primeiro eu entrei construindo e tal, mas você é inundado dessas informações de investimento, e moeda que subiu 100 vezes, e 200 vezes, 300 vezes, e trade, não sei o quê. Eu fui inventar de mexer com trade. Aí eu descobri a tal da alavancagem. E eu já passei por uma liquidação. Então eu já fui liquidada. Ou seja, não é um Ponzi, não é um scam, né? Mas é um problema que acontece com muitas pessoas, assim. Eu até vi no Twitter algum brasileiro comentando que foi liquidado, acho que em $24 mil essa semana. E eu nunca mais mexi com isso. Eu não aconselho a ninguém mexer com alavancagem, porque depois que você estuda como que essas coisas funcionam, em termos de quantas pessoas tem que perder para algumas ganhar, você percebe que você é um mínimo peixinho insignificante nesse mar de baleia e de inside trading, né? De quem tem uma informação ali privilegiada. Então, já fui liquidada usando alavancagem. Não recomendo alavancagem para ninguém. Eu acho que esse foi o pior. Não, e assim, a gente tá gravando esse podcast na mesma semana que mais 10 bilhões, de 8 a 10 bilhões de dólares foram liquidados no início dessa semana que a gente está gravando, né? Então, realmente, a alavancagem, eu mesmo fui liquidado. Sempre importante também falar, para a gente nunca cair no risco da ruína, né? Isso que é o foda, né? Teve gente mesmo agora, nessa semana, que meio que deu um tchau para as criptomoedas, porque foi massivo. Tá em dúvida se foi a maior liquidação da história do criptomercado, né? Então, foi mesmo muito foda, muito cuidado. Olha, toda solidariedade à sua perda, Lud. O intuito desse quadro é para fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo não caiam mais nas armadilhas, no caso aí de alavancagem. Então tenha muito cuidado. Se for se expor, exponha um capital que não seja a sua ruína. Bora agora para oportunidades profissionais. Lud, você já tá full Web3? Eu tô full Web3.
há muitos anos já. De um jeito muito maluco, tá? Bem assim, eu não recomendo muito, talvez, fazer do jeito que eu fiz, não. Mas eu nunca juntei assim, primeiro eu tentava fazer essas contribuições, né, na hora extra do meu trabalho. Aí, quando eu ganhei $5.000 aqui, $2.000 aqui, e era numa época, então a gente coloca ali 2018 e tal, que de fato estava crescendo muito, esse valor começou a crescer, foi a hora que já... Aí foi uma decisão em grupo, né? Eu e meus amigos, tudo, meu namorado falou assim, vamos dedicar ao Web3. E eu já cheguei a voltar para o Web 2, para juntar mais um dinheirinho ali. Hoje eu tô full Web 3, mas eu tenho uma pessoa aqui em casa que me apoia muito. Então eu tinha, ao longo desses anos, eu juntei um dinheiro. Quando eu trabalhei com o DeFi Pulse, de fato, tinha um salário, né? Então na época que eu trabalhei lá no DeFi Pulse, eu guardei um dinheiro, assim. Depois que o DeFi Pulse acabou, eu tinha bastante dinheiro guardado e sabia que eu conseguiria me manter ali tranquilo por um ano, até eu decidir o que eu queria fazer. Entendeu? Mas um ano assim, não que o dinheiro todo ia acabar, não. Um ano sobrar uma reserva ali também, né? Até que eu achei o ecossistema do Lens e tal, e por isso que eu tava vivendo de Subway. Mas enfim, mas eu tenho uma pessoa que, se tudo der errado, eu tenho família, eu tenho um parceiro aqui que, se ele precisar também e eu estiver bem, eu que vou ajudar ele e tal. Mas a gente tá já full Web3. Nossa, eu me embolo muito pra falar sobre isso, assim, porque eu fico com medo de dar sugestões erradas. Mas o que eu recomendo é sempre que, primeiro, não é nem sobre dinheiro. Quanto dinheiro você vai guardar para ir para a Web3? Não é sobre dinheiro. É sobre atividade que você vai achar. Porque o dinheiro, ele pode ir para zero. Então, quem tem cripto sempre tem que pensar que esse dinheiro pode ir para zero. Agora, quais foram as habilidades que você adquiriu para agregar nesse ecossistema? As minhas são, eu entrei muito cedo, então eu tenho um conhecimento do mercado muito grande. Quando eu falo do mercado, não é da oscilação do preço, não. É da tecnologia, como é que funciona. Então, lá em 2018, aqui em Belo Horizonte, eu estava dando palestra ensinando como é que funcionava uma blockchain no Dev Day, entendeu? Então, isso é um conhecimento que eu sei que para sempre ele vai ser valorizado. E segundo, que é a parte técnica mesmo que eu aprendi, então como é que funciona o Solidity, como é que você desenvolve um contrato. Então eu sei que, se tudo der errado, eu consigo trabalhar nessa área. Sim, recomeçar do zero, né? Sim, exatamente. Então não é sobre assim, quanto dinheiro eu tenho guardado para migrar para Web3. Não. É o quanto você já está conseguindo agregar para o setor de Web3. E se tiver um bear, se você consegue trabalhar no setor de Web3. Entendeu? Porque no bear você não consegue investir, mas você consegue trabalhar. As empresas estão contratando as pessoas no bear, entendeu? Inclusive, fiz um estudo agora essa semana. O meu estudo foi o seguinte: se eu tivesse colocado, feito um DCA nos últimos 3 anos, né, 2022 a 2024, $100 por mês, quanto que eu teria em Bitcoin e mais 14 altcoins? A boa notícia é que essas 15 criptomoedas, todas essas estariam acima do valor investido, que seria $3.600. Mas estaria acima, a primeira logo acima é a Lido, né, o token da Lido, LDO, que era tipo $3.800. Tipo, já era tipo assim $300. Tipo, 3 anos para ganhar $300 acima. E aí depois, a outra coisa que eu fiz foi o seguinte: se ao invés desses 3 anos eu ter comprado só Bitcoin e ter vendido hoje esses bitcoins e ter feito o swap por essas 14 altcoins, quantos tokens eu teria hoje em comparação com quem fez DCA nesses 3 anos? E o resultado foi de que, assim, tirando Solana e XRP, e acho que Aave estava empatada ali, todas as outras eu teria mais tokens se eu tivesse comprado hoje do que quem acumulou 3 anos. Olha só. Nossa, cara, tipo, quando eu vi isso, eu falei, cara, pare de comprar altcoin, tá ligado? Sim. Tipo assim, esse foi o clickbait, né? Pare de comprar altcoins. Sim. Mas no intuito de, tipo assim, por exemplo, isso é um estudo, né? Primeiro, uma coisa que o pessoal já vi que, né, não leu a thread, né? Então o pessoal começou a querer discutir comigo, coisa que eu não entendeu nada da thread. Depois, achou que isso era opinião. Isso era um estudo. Isso foi um estudo.
tá ligado? É dado, não é opinião, não é tipo assim, isso daí é você que tá falando. Não, pai, é a matemática, caraca. E assim, aí teve outro que colocou lá, mas você fala isso agora? Falei, cara, você vai morrer nesse ciclo? Pô, tá Todo ligado? ano as pessoas acham que tá tarde demais. 2019 era tarde demais, 2020 era tarde demais, 2021 era tarde demais. Todo mundo acha que tá tarde demais. É foda, cara. Aliás, foi até legal a gente falar de mercado, que a gente tava esperando esse momento pra isso. Adoraria dar pitaco nesse assunto aí também. Então, exatamente. Eu sei que você tá segurando aí, vamos falar disso daí também. Ó, essa galera que compra altcoins, pô, eu falei de Lido, falei Aave, Polkadot, ADA, Near, peguei ali as top 20 ali, mais ou menos ali, sabe? Então, assim, projetos muito bem fundamentados. Ninguém está discutindo se Polkadot é ou não é bem fundamentado, não é isso. Agora, a questão que eu sempre vejo assim, nesse pessoal que acumulou por esses 3 anos altcoins, e aí sai esse meu estudo aí fala que se eu tivesse comprado hoje eu teria mais token do que ele. Essa galera se escora muito na questão do tipo assim, não, uma hora o mercado vai dar valor a esse time aqui que tá construindo, que é super honesto, que só tem gênios e blá 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 blá. Você trouxe aqui um detalhe que o pessoal esquece muito nessa análise, que é os times de Web3 contratam pessimamente, mal, sabe, horroroso, assim, contrata gente para fazer marketing que não sabe o que é Web3 e blá blá, um monte de coisas acontece, existem rachas dentro do time, né? Enfim, vários fatores ali borbulhando que vão além do white paper e da promessa da melhor tecnologia. Lud, o mercado vai compensar quem está trabalhando hoje? Não. Sobe os créditos. Tô brincando. Ó, vou elaborar um pouco. Existem muitas outras variáveis para indicar uma valorização de um projeto do que simplesmente a competência de um time. Mas são muitas outras. Isso não só na Web3, tá? Isso também na Web2. Então, o time pode ser o mais competente do mundo, mas tem um time de marketing horrível. O time pode ser o mais competente do mundo, mas ele tem relacionamentos ali horríveis. Ele pode ser o time mais competente do mundo, mas ele tem um financeiro horrível. Então, são muitas variáveis que a gente, como usuários normais, ali, do dia a dia, a gente não tem acesso a isso. E é por isso que chama especulação. E outra coisa que entra nessa matemática também, e é uma das grandes razões por que o Bitcoin ainda é visto como uma reserva de valor tão forte, é porque quem vem primeiro também. Isso também é uma coisa, gente, que isso é inegável. Não dá para diminuir a importância desses outros parâmetros do marketing. Quem vem primeiro, é como se fosse um efeito em manada, entendeu? Que o negócio é imparável, porque ele veio antes. Você pegar e analisar projetos grandes, porque aí, né, o Lens, por exemplo, ele é um projeto que ele é mais nichado. Agora, você pegar essas empresas que estão tentando meio que disputar a área da blockchain mais usada do mundo, gente, muito dificilmente nós vamos ter capacidade de analisar se eles de fato vão ser, entendeu? É você ali na bolha da internet, lá de anos atrás, você conseguir apontar o dedo pro Google ou pro TikTok e saber que ele está no ponto onde ele está. Isso é muito difícil. E eu acho que ninguém tem essa afirmação ainda. Então, não, o time mais tecnicamente competente, ele não vai ser o time mais valorizado no futuro. E outra coisa também que é muito importante as pessoas saberem. Token, preço de token, nem sempre ele está relacionado ao que o time entrega. Então, ao funcionamento daquela plataforma. Por quê? Token não é ação. Então, qual que é a diferença ali de um token da Polkadot eu tô usando o Polkadot de exemplo aqui só porque veio na minha cabeça, tá? Até porque eu acompanho pouco. Então, qual que é a diferença do token da Polkadot para uma ação ali do Google? A ação do Google, ela tem a distribuição de lucros ali da empresa. Então, por isso que está totalmente atrelado ali. Então, o valor do Google aumenta, cada um dos acionistas tem um pedaço X daquela empresa ali, então, obviamente, a ação deles vai aumentar.
Os tokens de um protocolo, gente, eles não são assim. Essa foi toda a guerra de securities que a gente teve anos atrás, né? Que tava a caça a security, porque security é isso. É um token ser negociado como se fosse uma ação, e não pode. Os tokens de cripto, eles não podem ser vistos como ação. Então você não tem uma distribuição de lucros. Então você tem, quando a gente fala de market cap, né, o valor de mercado e tal, aquilo ali é só uma conta de preço do token, quantidade do token e quantidade que está em circulação. Esses preços de market cap, gente, são umas coisas completamente malucas. Eles não refletem até o valor ali daquela empresa. É tudo especulativo. Porque você não tem os dados ali do lucro. Aquilo ali tá dando lucro? Tá distribuindo? Cadê a reserva ali daquele projeto? Quanto que ele tem de caixa ali? É especulação, então não é igual a ação. Então vamos parar de achar que token é igual a ação. Então, às vezes, você tem um projeto lindo, maravilhoso, que funciona super bem, mas o token dele não tem meio que funcionalidade ali. O que adianta o projeto ter um tantão de lucro lá se eu sei que tem o token ali, você não vai receber a parte desse lucro, entendeu? Então, isso que a gente chama de token model, são os modelos ali de comércio dos tokens, que cada projeto tem o seu. E que também é outra coisa muito, muito difícil de entender. Então, não, eu não acho que esses projetos vão ser assim, né? A blockchain do futuro. O que eu acho que vai acontecer? Que já está acontecendo, na verdade. A gente vai nichar. Então não é uma disputa do Bitcoin contra o Ethereum, contra a Polkadot, contra o zk-Sync, contra... Eu acho que essa disputa, todos esses projetos vão talvez dar uma diminuída em termos percentual e cada um vai ter sua fatia de mercado. Porque antigamente, igual quando eu entrei, em 2017, 2018, você acompanhava o ecossistema inteiro. E era essa disputa, né? Qual que vai ser a próxima blockchain do futuro? Hoje em dia, a comunidade do Polkadot já está ali concentrada nele. Você tem a comunidade do Ethereum ali concentrada nele. Você tem a comunidade, sei lá, do Cardano ali concentrada nele. Você tem as comunidades concentradas e os projetos estão começando a perceber que eles têm que resolver problemas diferentes. Que não dá para abraçar o mundo com as pernas, entendeu? Então eles vão começar a resolver problemas diferentes que a gente chama de chains específicas, especializadas. Que teve, por exemplo, a Canto, que surgiu um tempo atrás, que era uma chain que resolvia o problema ali das taxas de DeFi. Coisas relacionadas só a DeFi. A gente tem o Lens agora, que ele é para social. O Lens não é para substituir o Ethereum, não é para substituir o Base, não é para substituir o Polygon, ele é para social. Então eu acho que e eu acho que a Polkadot também está seguindo esse rumo de resolver parte do problema e não o problema inteiro. Agora, quantificar isso em termos de precificação de token, eu sinceramente acho uma loucura. É pura especulação, é muito difícil calcular isso. E eu, assim como você falou, ficaria ali contando com a maior parte, vamos supor, dos investimentos de cripto no bom e velho Bitcoin. Entendeu? E agora aquele dinheirinho que você tem para comprar a raspadinha da loteria, aí você coloca nessas altcoins. Você falou da Lens e eu queria entrar num tema aqui que é, porra, super maneiro. E várias vezes já veio aqui também no Bloco Café. SocialFi, agora o pessoal tá mudando para DeSol, social descentralizada. E a gente teve explosões meteóricas que foram só hype, né? Que foi, por exemplo, Friendtech lá, que deu um hype gigantesco, todo mundo já falando, todo mundo virando share, todo mundo, pô, isso daqui é a nova finança. Antes dos Friendtech, teve o próprio Lens, né? Essa época aí que o pessoal tava comprando, tradando o convite lá para você ter o seu perfil. Agora tá vindo com tudo aí, tô bem bullish assim com o que eles estão prestes para entregar e tal. A gente tem visto outros projetos também nessa mesma pegada de SocialFi, de rede descentralizada, e no momento também que, pô, Elon Musk cada vez mais censurando a rede, o Xandão também, lá o governo censurando redes em tais e tais localidades. Cada vez mais surge a necessidade dessa descentralização das redes sociais. Lud, quero saber de você, como é que você está olhando para isso, o que você está bullish, o que decepcionou, enfim, por que isso, até hoje, os exemplos que nós temos é só hype? É até difícil classificar, quando eu vejo, assim, as classificações, o que as pessoas chamam, né, de SocialFi ou não. E eu percebi, primeiro, era o termo DeSol, que é Decentralized Social, ou seja, né, uma rede social descentralizada. SocialFi, você pega finança com social. Mudou um pouco o conceito, entendeu?
essa mudança da terminologia veio como uma mudança da percepção das pessoas, que veio com essas hypes. Então vamos lá. O French Tech, né, que foi, eu acho que o primeiro que explodiu nesse modelo, assim. O que é o French Tech? Você vende meio que a sua influência. Então, você tem, sei lá, X mil seguidores, você consegue vender tokens, e quem tiver aqueles tokens consegue ter alguma vantagem que você tem que criar. Seja um acesso a um Telegram fechado, ou algum airdrop, sei lá, semanal, mensal, alguma coisa assim. Isso veio com essa mudança dessa terminologia, que é justamente a finança. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Se token não é ação, pessoa não é token também, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, você monetizar o seu trabalho é diferente de você monetizar você. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa super famosa, Anitta. Tá, vamos colocar a Anitta aqui, a pessoa mais famosa do Brasil. Vai criar o token da Anitta. Mas esse token vai ter acesso ao quê? Você comprar um CD? A sair no show? Você só ter o token da pessoa famosa não adianta de nada. Agora, você tem vamos supor, o Zezinho aqui da padaria, que ele tenha o melhor pãozinho aqui do mercado. Se eu comprar o token dele, vai me dar pãozinho toda semana. Eu prefiro muito mais o token do Zezinho da padaria do que o token da Anitta. Entendeu? Então eu acho que não faz sentido você tokenizar a popularidade. Você tem que vender serviço. Seja um conteúdo que você cria, né? Um podcast, que você coloca uma inserção publicitária ali. Então você está vendendo, na verdade, uma exposição. Então as pessoas ficam tentando reinventar a roda. E eu tenho muito essa discussão no Lens. Quando eu falo assim, gente, a gente tem que trazer o mercado publicitário aqui para dentro da rede, que seria, por exemplo, o que seria um exemplo de trazer o mercado publicitário para dentro do Lens? O Uniswap vai lançar uma nova feature, uma nova funcionalidade. Só que, para funcionar, a Uniswap precisa avisar para as pessoas. Galera, vou lançar uma nova funcionalidade. Como é que você faz isso? Você contrata exposições. Seja um banner num site que tem muito acesso, que tem esse público, né, da Uniswap, e a gente tem aqui o CoinGecko como exemplo. Você entra lá no CoinGecko para ver preço das coisas e tal, tem um banner lá falando, a Uniswap está lançando uma nova feature. Seja um podcast, por exemplo, como o seu. Você chega aqui no meio e fala, olha, gostaria de lembrar que a Uniswap vai lançar uma nova feature, obrigado por patrocinar o podcast. Esse é um modelo de negócio que ele vem da Web 2 e que ele funciona porque ele funciona. Aí o povo fala, não, agora na Web 3 tem que ser tudo diferente, a gente tem que inventar novas formas de ganhar dinheiro, porque a Web 3 é tudo que não é a Web 2. Inventa esses trem que não fazem o menor sentido, como você tokenizar uma pessoa. Igual eu falei, eu prefiro o token do Zezinho da padaria pra eu comer o pãozinho, do que o token da Anitta, que é uma pessoa famosa, mas eu vou fazer o que com aquilo ali, entendeu? Então por isso que eu acho que o French Tech, ele entra nessa categoria SocialFi, mas ele pra mim não é um decentralized social, ele não é uma rede social descentralizada, entendeu? Ele é só uma monetização que o modelo pra mim não faz sentido. Então o que eu penso do futuro? Do futuro eu penso rede social descentralizada. E quais são os dois grandes players atual? O Lens e o Farcaster. Esses são os dois grandes players nativos do Web3, né? Porque a gente tem também o Jack lá do Twitter, ele fez, acho que o Blue Sky, né? Se não me engano, o Blue Sky é do Jack, e o Blue Sky ele também tem um aspecto descentralizado em termos de armazenamento de dados, mas não em termos do site que você usa, né? Então, tanto o Farcaster quanto o Lens, você pode criar sites diferentes que acessem esse banco de dados. O Farcaster complica isso um pouco mais, o Lens facilita igual uma mãe, dando comida na boquinha do passarinho, entendeu? Então, para mim, os dois grandes players são esses. Todos esses pequenos projetos que são relacionados a tokenizar a fama de um creator, de um perfil do Twitter ali, inclusive usando o Twitter como essa fama, que aí pra mim faz menos sentido ainda. Pra mim isso tudo não é um modelo de negócio que tem futuro, entendeu? Eu acho que a gente tem que aprender com a Web 2 sim, tem muito modelo de negócio de monetização que a gente tem que pegar dele sim, só que fazer aquilo ali ser uma distribuição financeira mais justa. Qual que é o exemplo que eu gosto muito, muito, muito de dar é a Twitch. A Twitch, ela é uma plataforma excelente, principalmente pro público gamer, né? Eu sou uma pessoa que eu amo jogar videogame, comecei até a tentar criar conteúdo de videogame, sou apaixonado com videogame. A Twitch, você entra lá pra tentar ver uma stream de um jogo, são 3, 4 ads, você não consegue mais ver aquilo ali. Mas por quê?
porque eles estão lutando ali com a monetização, eles têm eles têm os investidores para pagar, que normalmente injetam aquele dinheiro ali, eles não conseguiram monetizar a tempo, os investidores estão pedindo esse dinheiro de volta, então eles estão começando a tropeçar em cima das próprias pernas, e o criador de conteúdo, que é o mais importante ali da plataforma, como o YouTube, como em qualquer outra plataforma assim, com a criação de conteúdo, ele fica deixado de lado e volta pro YouTube. O YouTube tem um modelo de monetização excelente. Excelente. Você tem várias formas de monetizar, entendeu? Você pode monetizar com Superchat. Então eu acho que todos esses hypes assim, do SocialFi são reinvenções de moda criadas por pessoas técnicas que não têm o conhecimento ali de marketing, que é uma coisa às vezes que falta no mundo da cripto, né? Eu sou formada em engenharia, sou uma engenheira e eu falo, gente, engenheiro é um bicho difícil, porque ele acha que sabe fazer tudo, que é a última bolacha do pacote. Então, que eu não faço esses estudos de mercado, e é por isso que eu acho, a briga atualmente, presta atenção em Lens e Farcaster. E para os dois, se você quer tá na crista da onda para esses dois, use-os. O Lens, ele não tem token por enquanto. É capaz dele ter um airdrop, tá? E vai recompensar as pessoas que estão usando. O Farcaster, eles desde muito tempo já recompensa quem usa. Então use esses dois, Farcaster e Lens. Esses caras, assim, que são as minhas grandes apostas. No meu caso, mais o Lens, porque eu não gosto muito da usabilidade do Farcaster. Mas ele é o outro grande player. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Porque assim, beleza, tem ali a Lens, tem um Farcaster e a gente tá ali usando, tal, não sei o quê. Só que é um esforço, porque as pessoas não estão lá ainda, né? Então, assim, o que tá faltando para as pessoas, ao invés de digitarem YouTube, abrirem Lens? Eu acho que tá faltando tempo. A verdade é essa. O tape é muito ruim. E, inclusive, eu recentemente vi que vocês postam no tape, eu tô assim, caramba, eu não sabia. Porque existem alguns conflitos de interesse, assim, entre os vários aplicativos que desenvolvem pro Lens, que às vezes eles não mostram coisa que, por exemplo, se você publicou usando o tape, isso fica marcado lá no banco de dados, lá na blockchain, né? Tipo assim, publicou usando o tape. Aí chega o Orb, que é o aplicativo de celular que acessa o Lens, ele meio que desprioriza, entendeu? Ah, não vou mostrar isso aqui que foi publicado no tape, não, ele prioriza o que foi publicado na plataforma dele. E isso é uma briga que eu tenho todos os dias. Eu acho que o time do Lens tem que intervir quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Intervir que eu falo assim, em termos de voz, não intervir, obviamente, na tecnologia, não. Mas em termos de voz, em termos de apoio, inclusive financeiro, né, que o Orb tem. Mas tudo isso também está sendo meio que adiado para ser corrigido, até o Lens resolver que é tão facho, porque ele já está na terceira versão, né? O Lens, ele surgiu com o protocolo a primeira versão, aí migrou para a segunda versão, vários aplicativos já ficaram para trás, que não quiseram fazer a migração técnica. E agora está indo para a terceira. Eu chamo de os dois grandes filtros, onde alguns aplicativos ficam para trás, entendeu? Porque é caro em termos de hora trabalhada, né? Aquilo que a gente estava falando, agrega primeiro, colhe depois, total. Nem todo mundo está disposto a isso, principalmente os times estrangeiros, assim. Ai, time europeu, time americano. Com razão, né? Não, com razão, só que sempre tem um meio termo ali, entendeu? Você também tem que saber seu valor. Sim. Tem alguma hora que você fala assim, opa, exato, não vou ficar também nessa para sempre. Você tem que saber o seu valor. Exato. Só que os times, às vezes, eles são grandes demais para problemas pequenos. Então, por exemplo, o time que ele é concorrente meu direto do Marketplace é um time que devia ter uns 4 dev europeu. Compara o meu preço com 4 dev europeu. A diferença que não deve ser. Eu aqui em real, entendeu? Sim. Então eles, por exemplo, já ficaram pra trás. Aí realmente, já desistiram. Sim. Então, tá faltando tempo pra essas coisas se resolverem. Então agora, migrando pra essa nova rede, eu acho que finalmente o Lens vai dar uma quietada de mudar a tecnologia. Aí os novos aplicativos vão começar a surgir e aí o time do Lens, que é um time que tem dinheiro, né? Os criadores ali do Lens, que eles conseguem investir, me dá 20 mil no hackathon, investir em não sei quem mais. Eles vão conseguir investir em aplicações melhores. Porque é isso, as aplicações não estão boas. Imagina, eu vejo o YouTube na TV. Não vai ter tape na TV, entendeu? Então a gente tem que investir nessas tecnologias assim,
melhorar as tecnologias, e eu acho que eles têm que melhorar o posicionamento deles em relação aos aplicativos serem mais justos. Eu odeio disputa entre os aplicativos, entendeu? Fala assim, só vou mostrar os posts que foram criados no meu aplicativo. Assim, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é tempo. Então, aí vem uma coisinha que, de novo, minha mãe entrando aqui no Bloco Café, porque ela sempre fala essa frase que é o seguinte: a Web3 é maneira, o que fode são os humanos, né? Então, tipo assim, o ideal da parada, legal, mas quando começa a competir o market share contigo, aí você boicota, tá? Tá ligado? Tipo, aquilo tudo que você fala da Web3, se precisar. Então, ou seja, pelo que eu peguei aqui na tua visão, Lud, The Soul tá super incipiente ainda. Sim. Né? O early do early, Sim. né? Ok. Tá bem cedo, mas agora eu acho que é uma grande mudança, assim. Essa migração para a nova rede... Tomara. Eu já conversei isso com o time mesmo. Eu falei, gente, a gente não aguenta mais outra mudança de tecnologia, entendeu? Que é muito trabalho desperdiçado. Aí eles falam, não, agora é pra valer. Total, que bom que você falou isso. Cara, essa questão de rede social descentralizada tem um outro lado que é, por exemplo... A Guta Nascimento trouxe isso aqui no Bloco Café, já tem quase 2 anos. É que assim, um exemplo do Orkut, da indústria da pedofilia, que se instaurou no Orkut e tal, foi muito forte. E como é que a gente faz isso, por exemplo, no Lens, né? Então, assim, por exemplo, promoção de discurso de ódio, conteúdos sensíveis para suicídio, todas essas coisas assim pesadas. E que, por exemplo, a gente viu agora, a humanidade, eu falei até no episódio com o Kalev, em dezembro, que nós fizemos uma retrospectiva da Solana, em que eu falei assim, quando a gente entrou um pouco no tema de descentralização e tal, eu falei, cara, o Pump Fan mostrou que a sociedade não está preparada para viver a descentralização. Por quê? Quando você permitir ali criar tokens e depois criar live stream, o pessoal começou a ir para um lado que, tipo, cara, a plataforma precisou voltar atrás do live stream. Bloqueou, porque senão ia tomar processo em todo que era lugar do mundo. E era uma coisa descentralizada, que qualquer um chegava lá e abria lá a câmera e pronto. Então, assim, como é que a gente vai equilibrar essa liberdade da descentralização, de você não ter nenhuma censura e publicar o que você quiser, com discurso de ódio, com suicídio, com todas essas problemáticas aí que a gente pode ter, né, nessa liberdade excessiva. Como é que você vê esse equilíbrio numa Lens, por exemplo, Lud? Cara, isso é um assunto tão interessante e ele é bem complexo, assim. Isso até casa com aquilo que você me perguntou antes, do que eu acho que falta, né, para as redes sociais centralizadas. Eu respondo de tempo, porque justamente é complexo. Então, uma coisa que o pessoal do Lens faz direito é liberar a descentralização aos poucos. Então, vamos lá. Quando lançou o Lens pela primeira vez, eles lançaram inicialmente o aplicativo deles, que chamava Lenster, né, e depois virou o Rei. E o Lens justamente controlava o Lenster, né? Eles mesmos ali. Então, assim, era descentralizado em termos de os dados armazenados na blockchain, mas quais daqueles dados vão vir para o front-end era controlado pelo time do Lens. Só que qual que foi o passo a mais que eles deram no Lens V2? Eles criaram um grupo chamado Lens Gardeners, que inclusive eu tô lá. Como é que funciona isso? Eles estão treinando uma inteligência artificial e pessoas selecionadas da comunidade, nós somos talvez uns 20, se não me engano, Lens Gardeners, a gente ajuda a treinar essa inteligência. Então, a gente tem uma parte lá do Rei que só a gente acessa, e quando tem um conteúdo que a gente interpreta como nocivo, a gente marca lá, esse conteúdo é nocivo, esse conteúdo é nocivo. Então, nós estamos ajudando a treinar essa inteligência artificial. Só que isso também não é uma solução definitiva. Por quê? É até um dos assuntos que permeiam a inteligência artificial como moderadora de assuntos, né? Tirando casos extremos, né? Como suicídio, você falou e tal, moralidade é uma coisa que ela diferencia de país para país, de pessoa para pessoa, de grupos sociais para grupos sociais. Então é impossível você criar uma regra única que atinja todas as pessoas do mundo.
entendeu? Então, por que eu acho que o Lens é muito interessante? Porque você tem aquela base de dados que a informação sempre vai estar lá. Só que você não vai entrar numa blockchain e vai olhar os posts que estão do Lens. Você vai usar um front-end. E eu acho que ao longo dos anos, esses front-ends vão se adaptar a justamente esses grupos. Então, vamos supor, se a gente criar um front-end ali, um rei, só que um rei Brasil, para a comunidade brasileira, entendeu? Esse front-end, ele vai ser treinado, vamos supor, com uma inteligência artificial e tal, e uma inteligência de coletivo, ou seja, pessoas diferentes, não é o Elon Musk, não é o Mark Zuckerberg, é uma inteligência mais de coletivo que vai atender a sociedade Brasil e talvez similares, entendeu? Que nunca vai ser as mesmas regras, vão se aplicar, por exemplo, se você for para a Arábia Saudita, que a gente sabe justamente que são regras, sociedades e tal, completamente diferentes. E por mais que a gente concorde, discorde, não sei o quê, eu acho que nunca vai unir isso, entendeu? Que vai chegar alguma vez no mundo que a gente vai ter as mesmas regras morais que, sei lá, a pessoa da Arábia Saudita ou da Indonésia. Então eu acho que isso que vai acontecer. E por isso que eu gosto mais do Lens do que do Farcaster, porque o Lens, ele estimula mais esses front-ends diferentes. E são eles que vão filtrar a informação. Agora, se você quiser acessar a informação não filtrada, vamos supor, vai ter uma decisão judicial. E a gente sabe muito bem que quando tem essas decisões judiciais, quando vai para a corte e tal, as plataformas tentam barrar o acesso da justiça às informações originais. Na rede social descentralizada isso não vai acontecer, não. Então, assim, não vai estar exposto ali, por exemplo, vamos supor, tem uma criança usando a rede social, né? Vai ter um front-end específico para ela. Aí vai ter uma decisão, vai para a corte, e eles precisam achar de fato todos os dados que circularam na blockchain. Eles têm acesso imediato a todos os dados que estão ali, entendeu? Então o filtro vai estar nos front-ends, e eu acredito numa inteligência coletiva, então várias pessoas contribuindo para treinar um algoritmo, né, uma inteligência artificial que atenda esses grupos da sociedade, assim. Não sou nenhuma especialista, mas eu acho que é assim que as coisas vão se desenrolar, entendeu? Porque esse é um problema não só de rede social descentralizada, é um problema... Igual a gente tá vendo recentemente, né, com essas notícias do ChatGPT e do DeepSeek, que a gente vê que o DeepSeek bloqueia alguma informação, o ChatGPT bloqueia outra. É um assunto que é abrangente, né? De como que cada uma bloqueia algumas informações ali. Ah, não fala mal da China. Ah, não fala mal do Trump. Todas têm seu filtro. A gente tá num nível hoje de qual te censura menos. Não é que não te censura. Tá ligado? Ludi, chegou a hora do nosso quadro Pergunta da Comunidade. Horas antes da nossa gravação, eu sempre solto no Twitter, no LinkedIn e também lá no Telegram. Aliás, se você está nessas redes e ainda não segue o Bloco Café, por favor, dá essa moral pra gente, siga a gente também nesses canais, e nós também estamos nas redes descentralizadas, Lens, e também estamos no Farcaster. Embora a gente falou aqui, é difícil a gente estar ativo até mesmo no Twitter, imagina nas redes sociais descentralizadas, mas a gente está por lá. Então, se você está nessas redes descentralizadas, por favor, siga a gente por lá também, @Blocafé em todas as redes, hein? E tá aqui o Boninho, hein? Boninho soltou a brava aqui no X, perguntando para você, Ludi, dicas para quando for participar de um hackathon. Aí depende, na verdade, do hackathon. Tem hackathon que você, de fato, vai apresentar para a banca, e tem hackathon que você só vai submeter os documentos. No caso desse último agora, era só submeter os documentos. Então, a minha apresentação, ela tinha que contar a história sozinha. Tá? Então, uma pessoa que vai receber aquela apresentação vai ficar passando lá slide por slide, e entender sem eu estar falando. Agora, se você for apresentar para uma banca, o seu slide, por exemplo, não precisa ter tanto texto, né? Agora eu vi gente que apresentou em formato de vídeo. É muito bom também, que a pessoa consegue montar um MVPzinho assim, ainda mais quando o time tem designers. Os designers mandam muito bem, que eles conseguem fazer um MVP meio funcional. Eu esqueci o nome dos programas que fazem isso. Mas eles apresentam um vídeo mostrando de fato o funcionamento da plataforma e a visão deles para o futuro. Outra dica que eu dou é investigue sobre o ecossistema ali do projeto. Então, igual eu falei anteriormente, por que o meu projeto foi tão aclamado assim no Lens? Porque eu conheci o ecossistema e eu sabia exatamente o que ia vingar ali, o que estava faltando ali, entendeu?
Teve projeto, por exemplo, que fez assim, um jogo de xadrez no Lens. Eu conheço as pessoas que usam lá. Você vai jogar o jogo de xadrez um dia, depois você vai cansar. Ou então, batalha de AI Agents. A mesma coisa, é um negócio que te empolga ali por uns 2 dias e depois vai deixar pra lá. E eu sei que o Lens, as pessoas que usam o Lens são diferentes das que usam o Farcaster. Tem umas coisas dessas que funcionariam melhor no Farcaster, entendeu? Então tira um tempo, por exemplo, vai fazer a trilha do Scroll, entra lá no Discord, vasculhe bem o Twitter, quem que tá falando de Scroll, o que as pessoas estão sentindo falta no ecossistema de Scroll, entendeu? E a última dica, mas é a mais importante, gente, leia as regras com cuidado. Ou o que eu vi de bizarrice nesse hackathon, eles tiveram inclusive que abrir uma exceção para umas pessoas assim submeter depois do prazo. Por quê? Presta atenção, a maioria dos hackathons você vai ter que submeter alguma transação. Seja para submeter o seu hackathon numa plataforma descentralizada, seja para deployar um contrato. E, gente, transação, ela não tem garantia de que vai ser rápida. Então, se você tem que submeter projeto meio-dia, você não vai mandar uma transação às 11h58, tá? E foi isso que aconteceu no Lens. A gente usou uma plataforma descentralizada chamada PokerRace e o prazo lá estava meio-dia. É descentralizado com smart contract. Você meio-dia, o negócio fecha. Nem os ADM conseguem mais submeter lá. Consegue fazer alteração, entendeu? E teve gente fazendo submissão faltando 2 minutos e reclamando, minha transação não foi, minha transação voltou. Se você está participando de um hackathon de cripto, o mínimo que você tem que ter ciência é de que transações não são imediatas. E leia as regras com cuidado. Então, acho que essas são as minhas principais dicas, assim, que eliminam muitas pessoas, tá? Eliminam muitas pessoas mesmo em hackathon. Maravilha, maravilha. E você já sabe, Alonso, se você quer participar do programa nos próximos episódios, siga a gente nessas redes e envie a sua pergunta. A sua participação é muito bem-vinda. Lud, onde é que a gente vai estar daqui 5 anos? Onde é que a Web3 está daqui 5 anos? Olha, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente cada vez mais está criando nichos. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai se consolidar mais. Acho que daqui 5 anos a gente vai ter esse nicho, que antes, né, a gente tinha praticamente só DeFi. Então, blockchain era visto como uma solução ali para você fazer empréstimo ali, né, tipo Wave, para você prover liquidez, para você fazer trade e tal. E agora a gente começou a ver esse nicho do social. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai ter mais nichos. Agora, quais vão ser esses nichos? Não sei. O game, né, a parte de jogo, é um nicho que já foi explorado, assim, especulado, né, algumas vezes, mas que tá desenvolvendo bem. Então, a gente já tem, por exemplo, como é que chama aquela plataforma de desenvolvimento? Tem a Unity e tem... Esqueci como é que chama o outro. Mas essas empresas, que são plataformas de desenvolvimento de jogos, já estão integrando blockchain, que vai finalmente, acho que, realizar o sonho do Vitalik, que eu não sei se todo mundo sabe, a razão pela qual o Vitalik criou o Ethereum foi por causa do jogo, acho que LoL, se não me engano. Foi porque ele tinha um personagem lá, que ele custou a criar o WoW, não sei se foi o World of Warcraft ou LoL, mas que ele investiu bastante naquele personagem. Um belo dia, nerfaram o personagem dele, sem perguntar, sem nada, nerfaram lá, ele ficou muito puto e falou, esses trem tem que ser descentralizado. Caraca, não sabia disso não, bicho. Que maneiro. Foi assim que ele inspirou pra criar. Você vê, ele era um moleque, um cara genial. Nerfaram, nerd, bravo. Se o Vitalik viesse aqui no Bloco Café responder que golpe é esse, ele ia responder isso daí. Eu tomei um golpe ali e resolvi criar Ethereum. Nerfaram o meu personagem, fiquei puto e criei Ethereum. E eu acho que esse nicho de jogo um dia a gente vai chegar aí, entendeu? Onde, por exemplo, você vai comprar aquelas skins de arminha de CS e tal, que ao invés de ter que ser feito pela NFT, né? pelo servidor ali da Steam, a gente vai conseguir fazer isso de forma centralizada. Então esse é um outro nicho. Tá, acho que daqui 5 anos a gente vai ter mais nichos. E eu fico muito empolgada de descobrir quais vão ser esses nichos. Lud, vamos falar de saúde mental. Inclusive você já falou aqui que saiu da Yearn, né, por uma questão de burnout.
teve questões também de machismo ali, descarado, que você também não gostou, enfim. Eu quero saber de você hoje, da Ludmila Lopes hoje, né? Com 20 mil na conta ali, com toda a sua bagagem, tudo, a preocupação que você tem com a sua saúde mental, o que você faz para cuidar disso hoje? Passou a ser uma prioridade mesmo. Uma prioridade porque se sua cabeça não tá boa, você não trabalha, você não produz, você não muda a sua situação, você não toma boas decisões. Então, nessa época que eu tive esse burnout lá no Yarn, eu de fato estava descuidando de coisas básicas, assim, como alimentação, como sono. Cara, parece papo de coach, assim, da internet, mas esse é o pilar mesmo da saúde mental, gente. Alimentação, sono, exercício físico. E lá naquela época eu ainda não tinha tido consulta psiquiátrica, e durante esse tempo eu fui atrás de um psiquiatra, que eu tive ataque de pânico também, e eu fui diagnosticada com TOC. Só que não é aquele TOC que você vê em filme, que fica batendo nas lajotas, esses negócios, não. Eu tenho TOC sem compulsão física, assim, mas enfim. Aí eu descobri, né, tive esse diagnóstico tal, de 2 psiquiatras diferentes para confirmar. E comecei a aprofundar nisso e a priorizar isso. E até interessante essa pergunta, porque quando eu fiz o post lá da minha vitória no Hackathon e falei assim, hoje para economizar eu pedi um Subway. Muita gente veio falar assim, Subway para economizar? Eu para economizar eu como miojo. Eu para economizar eu como um pão com ovo. E assim, eu não cogito mais passar por esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, o mínimo para mim é ter, obviamente, né, que o Subway, né, nossa, alimentação saudável, mas é um mínimo que eu preciso ter, é uma salada, é uma alimentação que não vai me dar problema de estômago, que eu já tenho, né, tô chegando nos meus 37 anos. Depois dos 30 anos, gente, começa a gastrite, rinite, sei lá mesmo o quê. Então, esse dinheiro, assim, quando entra, a primeira coisa é, conseguir marcar uma médica para tratar minhas alergias. Marca um médico de sei lá mesmo o quê. Então, e a saúde mental, ela é afetada e ela afeta tudo isso. Então, o que eu faço? Eu parei com aquele negócio de, eu rendo à noite, eu trabalho à noite, eu trabalho até 3 da manhã. Não. Aqui em casa, a gente acorda 8 da manhã, a gente vai deitar até ali no máximo 10 horas, né? Então, o sono é muito importante. A alimentação, o mais regradinho ali que puder. Nossa, outra coisa que aconteceu depois do Hackathon, que foi a coincidência master de todas, que eu não sei se eu já tive tempo de postar no Twitter, foi que no dia que eu recebi esse dinheiro, depois que eu fiz aquele post, eu recebi uma mensagem no grupo do condomínio do prédio falando que acharam 2 cachorros abandonados aqui na porta do prédio. E se você olhar a imagem de divulgação do Lens Agora, é uma menina com um cachorro. Gente, eu até arrepio só de falar isso. Eu tenho 3 gatas. Por que eu escolhi uma imagem de um menino com cachorro? Não sei. Mas eu só sei que eu vi esses cachorros lá e eu falei, cara, eu tenho condição de resgatar esses cachorros. Coloquei os cachorros da rua pra dentro de casa. Dia seguinte, já internei um na veterinária, ele tá internado até hoje, tadinho. E a outra, que tava pra adoção, eu até falei pro meu namorado hoje, falei assim, eu tô completamente apaixonada por ele. Você tem que passear todo dia, ela tá me fazendo eu sair de casa, tomar um sol da manhã, que é importante pro cérebro, me exercitar mais. E um animal, né, gente, é uma das melhores coisas do mundo. Então, eu virei obcecada sobre saber como ter a cabeça no lugar mesmo. E a partir disso, é impressionante. As minhas decisões foram melhores. Eu nunca mais tive problema de largar um projeto assim, porque eu me sentia incapaz, porque eu tava com síndrome do impostor. A minha cabeça realmente foi se alinhando. Então, meus pilares são esses: alimentação, exercício, sono e saber que o mundo não vai acabar se a gente não entrar nas redes sociais por um dia. Não vai. Tá tudo bem. Ludi, chegou a hora da nossa última pergunta. Desde 2017, o que te fez e te faz trilhar a Web3 até hoje? É acreditar que realmente é uma solução mais justa, é uma tecnologia mais justa para as pessoas, assim, para o usuário final. Uma monetização mais justa, curadoria de conteúdo mais justa e uma plataforma de operações financeiras também mais justa.
Então, o que me fez apaixonar com ela lá em 2017 é que me mantém aqui até hoje, assim, não mudou em nada. Pode vir projeto Scan, sai projeto Scan, mas a tecnologia em si, eu acho que ela é, sim, uma melhoria do que a gente conhecia, né? Desde ali da bolha da internet. Top demais! Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí o CryptoPong e a pergunta que eu faço sempre, Lúdia, se você está preparada. Estou preparadíssima. Eu acho. Então vamos embora. Agora a gente está numa nova versão, 2025, ano novo CryptoPong. Aliás, eu quero saber da tua opinião também. Você prefere essa nova versão que eu inaugurei no episódio passado com a Manu ou a antiga que a gente teve até agora? Ludi, Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Quem é Satoshi Nakamoto? Visionário. Anônimo pra sempre. Uma blockchain que você ama. Ethereum. Uma blockchain que você evita. Cardano. Meme coins, revolução ou bolha? Bolha. Se você pudesse jantar com qualquer figura da Web3, quem seria? Vitalik. O que falta para o mercado cripto ser realmente acessível para todos? Tempo. Web3 em uma palavra. Descentralização. Uma tendência cripto que você acha superestimada. AI Agents. Qual será a próxima grande revolução na blockchain? Unificação e comunicação entre todas as blockchains. Se você pudesse corrigir um problema do ecossistema, qual seria? Caras como o Sam Altman da FTX. Desaparecer com todos, igual o Thanos. Puf. Qual protocolo de DeFi que você mais usa? Uniswap. Qual setor da Web3 que está pouco explorado? Jogos. Se você tivesse que holdar apenas um token pelos próximos 10 anos, qual seria? Bitcoin. Qual stablecoin você mais confia? O SDC. Polêmico. Qual foi o seu melhor investimento na Web3 até agora? 0x. Uma buzzword da Web3 que você não aguenta mais ouvir. We are gonna make. O WAGMI. Essa tinha que ser eliminada de fato. Porque é mentira e ela serve para as pessoas ficarem comprando bobagem. Se você pudesse mudar uma coisa no Crypto Twitter, o que seria? Porque uma das coisas que eu acho mais perigosas do Crypto Twitter é o shield pago. Ou seja, a pessoa recebe token de um projeto e faz propaganda dela sem falar que aquilo é uma propaganda. Então o que eu mudaria é isso. De alguma forma milagrosa, ser obrigatório que a pessoa deixasse claro ali o conflito de interesse que ela tem com a compra que ela está recomendando. Você se considera uma maximalista? Sim. Inteligência artificial e blockchain, combinação perfeita ou só hype? Uma combinação boa. Não vou falar nem perfeita nem hype, mas é uma combinação boa. Se você pudesse fundar a sua própria blockchain, qual seria o foco dela? Escalabilidade. O que falta para os NFTs bombarem? Eles não bombaram? Ludmila Lopes. Generalista trilhando seu caminho da forma mais honesta possível. Ludi, o que é cripto? Cripto é abreviação de criptomoeda, que é uma forma de um sistema monetário na blockchain. Então é isso, comunidade. Com uma forma, sistema monetário em blockchain, chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer de coração por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui com a Ludi. Porra, maneiraço, parabéns, sucesso sempre. Que esses hackathon aí da LEN seja só o primeiro de muitos ainda que venham aí na sua carreira. Muito sucesso, conte sempre com AI, conte sempre com o Bloco Café. E eu queria pedir então para que você encaminhasse agora as considerações finais, contasse aí para nossa audiência qual é o melhor jeito de encontrar e aquela dica ali para quem está querendo se aventurar, gostou, simpatizou, sentiu correspondência, né? Pô, acho que eu quero ser igual a Ludi, enfim. Ludi, qual é o conselho que você daria então para os novos entusiastas que querem entrar na Web3? Primeiro, obrigada, né, por ter me recebido aqui. Eu realmente adorei. O tempo passou voando. E para quem quiser entrar na Web3, saiba que a Web3 ela tem várias pequenas bolinhas. Então você pode entrar de várias formas, né? Então eu, por exemplo, atualmente estou participando como uma desenvolvedora. Você pode ser uma pessoa de marketing. Você pode ser um advogado especialista ali em como
funciona. Tem vários projetos muito interessantes de como funciona a disputa entre pessoas assim, de forma centralizada. Então, primeiro, descubra qual que é a sua bolha que você quer entrar ali, né? Qual que é o papel que você quer exercitar. E, gente, o Google tá aí. Normalmente, pesquisa mesmo. Pesquisa o que é blockchain, entenda como é que funciona. Saiba a diferença básica assim, entre elas. E se você gostou da minha história especificamente, da parte de desenvolvimento, então, eu recomendo você procurar, de fato, assim, no Google, hackathons de Web3, hackathons de cripto. Eu estou mais envolvida com o ecossistema do Ethereum. Então, se você for no site do ETH Global, que é ETH Global, assim, com L no final, né, .com, vai ter alguns hackathons ali, alguns eventos, e agora eles estão começando a ter mais hackathons online, que antigamente esses hackathons eram presenciais, mas agora estão começando a ter mais hackathons online. E se você quiser uma dica de como começar a desenvolver para a Web3, eu descobri recentemente, fiz o curso e formei, chama... Depois eu vou pedir para o Uai colocar o link para vocês, Speedrun Ethereum. Esse é um curso que ele vai pegar na sua mão, assim, na sua mão mesmo, e começar do início. Você tem que saber um básico, na verdade, de programação, obviamente, né? Mas aí, de quais são as ferramentas que a gente usa para fazer um smart contract novo, quais os testes que você tem que fazer, aí você vai para uma nova etapa, aí depois você participa de uma guilda, que chama Build Guild, e se você faz um curso deles, você já se habilita a pedir grants. Então, na verdade, eu formei na Build Guild ao mesmo tempo que eu ganhei o hackathon, então é por isso que eu ainda não pedi um grant, porque por enquanto eu tô bem servida de financiamento. Mas essa é uma trilha muito interessante para desenvolvedores, eu vou deixar os links com o AI para vocês poderem conferir lá. Então, se você completa todo o curso deles, faz uma aplicação web completa, desde Smart Contract até a parte do front-end, você consegue pedir financiamento para eles para começar a fazer os seus primeiros projetos. Então, essa é uma dica exclusiva aqui. Eu não postei nem no Twitter isso, que eu vou dar o link para o Uai para divulgar aí para vocês. Tá bom? E muito obrigada por me ter. E me acompanha lá no Lens, é onde eu posto mais. Eu não posto muito no Twitter, não. Combinado. Olha, vamos combinar também com a nossa audiência que é o seguinte, esses links que a Lud falou agora, de que ela trouxe aqui, do curso, etc., vão estar na nossa newsletter. Todo episódio também tem a newsletter, que inclusive a gente está publicando também lá no... agora acho que é T2, que é a ferramenta lá do Lens de um blog, né, tipo Substack lá do Lens. A gente começou com um hobby, então na nossa newsletter vão estar todos os links da Lud. Bom, eu também quero agradecer a você, a nossa audiência que está nos ouvindo até agora, um prazer enorme, de todos os ativos que nós falamos aqui, Bitcoin, Ether, enfim, ouro, etc. O tempo é o ativo mais valioso e mais escasso, então ter você essas 2 horas aqui ouvindo a gente é mesmo muito, muito gratificante. Então, muito obrigado também por você estar nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos no LEM, nós estamos no Farcast, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos no Telegram, enfim, nós estamos tentando se dividir ao máximo para que todo episódio chegue até você, e a única coisa que a gente pede é que você siga a gente, deixe seu like, interaja, porque isso é mesmo muito importante. E eu não queria estar aqui mendigando likes, mas infelizmente eu preciso disso. Então, se você gosta desse conteúdo, apoie o Bloco Café para que a gente consiga ter um ano de 2025 maravilhoso aí pela frente. Vem aí a Francisca Miguel para trazer mais uns recadinhos. Eu e a Lud ficamos por aqui e semana que vem nós estamos de volta aqui com mais um Bloco Café inédito. Até lá, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que episódio incrível! Adorei trocar ideia com a Ludmila e mergulhar na sua trajetória como desenvolvedora, escritora e exploradora da Web3. Foi inspirador ouvir sua visão sobre descentralização, hackathons e o futuro das redes sociais descentralizadas. Confesso que em alguns momentos, fiquei refletindo sobre a frase que ela trouxe: agrega primeiro e colhe depois. No fim das contas, esse parece ser o grande segredo para quem quer construir na Web3, seja programando, criando comunidades ou até compartilhando conhecimento.
Se você curtiu esse papo tanto quanto eu, não esqueça de seguir o Bloco Café nas redes sociais e assinar nossa newsletter para continuar explorando o universo Web3 com a gente. Ah, e temos um presente especial para este episódio. Nossa coleção de artes digitais traz uma ilustração exclusiva inspirada na conversa com a Ludmilla. O Mint é gratuito na Zora, então aproveite para garantir a sua e fazer parte dessa jornada. E claro, queremos ouvir você. Envie suas dúvidas, sugestões ou até mesmo um olá pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links estão na descrição deste episódio. Avalie o podcast, compartilhe este episódio e continue com a gente nessa construção de um futuro descentralizado. Até mais!